Página de abertura. Do livro Fonte Viva, psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Número da mensagem 123. Título: Viver em paz. Vivei em paz. Paulo, segunda epístola aos Coríntios, 13:11. Mantém-te em paz. É provável que os outros te guerreiem gratuitamente, hostilizando-te a maneira de viver. Entretanto, podes avançar em teu roteiro sem guerrear a ninguém. Para isso, contudo, para que a tranquilidade te banhe o pensamento, é necessário que a compaixão e a bondade te sigam todos os passos. Assume contigo mesmo o compromisso de evitar a exasperação. Junto da serenidade, poderás analisar cada acontecimento e cada pessoa no lugar e na posição que lhes dizem respeito. Repara carinhosamente os que te procuram no caminho. Todos os que surgem aflitos ou desesperados, coléricos ou desabridos, trazem chagas ou ilusões, prisioneiros da vaidade ou da ignorância, não souberam tolerar a luz da verdade e clamam irritadiços. Urge-te de piedade e penetra-lhes os recessos do ser, e identificarás em todos eles crianças espirituais que se sentem ultrajadas ou contundidas. Uns acusam, outros choram. Ajuda-os enquanto podes, pacificando-lhes a alma. Harmonizarás ainda mais a tua vida. Aprendamos a compreender cada mente em seu problema. Recorda-te de que a natureza sempre divina, em seus fundamentos, respeita a lei do equilíbrio e conserva-a sem cessar. Ainda mesmo quando os homens se mostram desvairados nos conflitos abertos, a terra é sempre firme e o sol fulgura sempre. Viver de qualquer modo é de todos, mas viver em paz consigo mesmo é serviço de poucos. Emmanuel. E agora, a palestra. Boa noite a todos. Vamos dar sequência ao estudo doutrinário do Jefa, na ilha, iniciando o capítulo 6, o Cristo Consolador, itens de 1 a 4. O amor é a lição principal desse capítulo. O amor espiritual que nos ajuda, nos ensina e nos aperfeiçoa. Todos nós, habitantes provisoriamente na Terra, estamos passando por inúmeras situações angustiantes provocadas pelo coronavírus. O sofrimento invade todos os lares, a dor, a descrença, perda de entes queridos, o desemprego e muito mais. Mas Jesus nos apontou uma direção, enviou o Consolador, a doutrina do Espírito, o Espiritismo, que é uma bênção nas nossas vidas. Ela nos mostra o caminho a seguir para aliviar os tormentos da verdade, da vida, dando-nos força para enfrentar os problemas, paciência e disciplina, enquanto aguardamos a vacina. Meus amigos, que convite maravilhoso Jesus nos faz. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei.
Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repousos para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30. Quanta sublimidade está nesse convite! Todos nós somos convidados, habitamos no planeta Terra, mundo de provas e expiações. Portanto, passamos igualmente por dores e sofrimentos. O choro invade os corações sofridos. Muita gente acredita na lágrima como sintoma de fraqueza espiritual. No entanto, Maria soluçou no Calvário. As lágrimas, quando nascem da dor sincera e construtiva, são filtro de redenção e vida. No entanto, se procede do desespero, são venenos mortais. Caminho, Verdade e Vida, página 172. O Mestre, quando falou, vinde a mim, espera naturalmente que as almas inquietas e tristes procurem para a aquisição do ensinamento divino. Mas nem todos os aflitos pretendem renunciar ao objeto de suas desesperações. Nem todos os tristes querem fugir à sombra para o encontro com a luz. Pão Nosso, página 130. Não devemos nos preocupar quanto ao excesso do sofrimento. O Pai Celestial não coloca sobre os ombros nada que não possamos carregar. Seja quais forem o sofrimento da humanidade, este passa por certas filtragens espirituais, e quando tendem a passar dos limites das forças, o do que merece, a ação divina os intercepta, e ainda despesa socorro imediato para o alívio e coragem dos sofredores. Para libertarmos dessa situação, é necessário aceitar o jugo do Cristo e aprendermos com ele a ser mansos e humildes de coração. Isto quer dizer que devemos cumprir a lei do amor, cultivando a abnegação, o desinteresse, a benevolência, a fraternidade, o perdão das ofensas, tornando-se um homem de bem. Mais adiante, no capítulo 11, Kardec faz comentários a respeito da lei de amor. O amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, visto que esse é o sentimento por excelência. Mais adiante, a lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres, extingue as misérias sociais. Observem que o Mestre disse apenas que eu vos aliviarei. Ele não promete a cura ou a retirada do sofrimento, sendo os nossos males consequência dos maus procedimentos das vidas passadas. O amoroso Mestre quer apenas que trabalhemos juntos sobre a sua orientação na procura da fonte da consolação. Entretanto, não esqueçamos que a nossa dor é simples aflição provocada pela ignorância e rebeldia, à frente da lei que são desrespeitadas. Amigos, às vezes nós mesmos provocamos aflições desnecessárias, valorizando mais as coisas materiais do que as espirituais, provocando descontrole emocional, levando às doenças que poderiam ser evitadas. Encontramos esse assunto lá no Evangelho, capítulo 5. Consta no livro Bem-aventurado do Simples uma narrativa de Valdo Vieira, ditado pelo espírito Valério. Resumindo, uma mulher muito aflita tremia, chorava, suava frio, dizendo-se muito infeliz. Nesse estado, apresentou-se ao dirigente da casa espírita. Este, muito educado e paciente, perguntou: minha irmã, qual o motivo de tanta dor? Ah, meu senhor, perdi um dos meus anéis valiosíssimo. Estou aqui para pedir ajuda dos bons espíritos. O dirigente confortava e, à medida que reanimava a esperança,
A senhora, dantes em desespero, envergonhada, percebeu que o companheiro a falar-lhe com bondade e carinho era um homem sem braços. A lei nunca será violada. Ela age de acordo com a composição de cada ser. Quando Jesus disse: "Achareis repouso para as nossas almas", não quer dizer que devemos descansar numa rede bebendo água de coco e nos deliciando da brisa do mar. Esse descanso que o Mestre nos fala é o término do compromisso expiatório, se espelhando na moral de Jesus, ficando livre de todas as impurezas, para alcançarmos, através do progresso, a purificação do espírito que nos levará aos mundos superiores. Vejamos o item 2, baseado sempre no esclarecimento de Kardec. Meus irmãos, o mundo passa por uma transição dolorosa, com inúmeros sofrimentos, miséria, decepções, dores físicas e morais, perdas de seres amados. Agora, se isso tudo, nós não entendemos exatamente o porquê, mas, meditando com profundidade as leis de Deus, justas e sábias, tranquilizamos a mente e nos certificamos de que devemos dar graças ao Senhor. Ele sabe o que faz em toda sua casa universal. Deus nos colocou exatamente no lugar certo, no mundo de provas e expiações, para lapidar o espírito através das faltas precedentes. A consolação nos chega através da crença que a vida continua além do túmulo, e essa fé no futuro deixa de ser apenas uma vaga esperança para se tornar certeza, ligada à confiança na justiça divina, que observa todas as ocorrências. Aqueles que nada esperam além dessa vida sofrem as aflições sem nenhuma esperança de um novo porvir. A doutrina espírita nos diz: deixando a vida futura de estar velada pela dúvida, o homem perceberá melhor que por meio do presente lhe é dado preparar o seu futuro. Segundo as palavras do apóstolo Paulo, precisamos aprender a superar as aflições, pois homem algum encontrará a fonte infinita das energias divinas sem o concurso das tribulações da terra. Código Penal dos Espíritos, José Lázaro Boberg. Kardec nos diz que para conseguir a assistência, o amparo e a felicidade que Jesus promete aos aflitos, é necessário o cumprimento da lei de Deus, por ele ensinada e vivenciada através da lei do amor. Logo, devemos estudar, apreender o Evangelho de Jesus, exemplificá-lo através do amor e caridade. Desse modo, as aflições tornam-se leves e despercebidas. Faremos o comentário a respeito de um Consolador prometido, baseado nos esclarecimentos de Kardec. Vejamos um trecho do livro A Caminho da Luz. Aproxima-se o tempo em que Jesus deverá enviar ao mundo o Consolador, e, de acordo com suas promessas, nasce na terra o espírito luminoso de Hippolyte Léon Denisard Rivail, o extraordinário Allan Kardec, com a missão sagrada de abrir caminho ao Espiritismo, na grande voz do Consolador prometido ao mundo pela misericórdia de Jesus. O cajado do pastor conduzirá o sofrimento na tarefa penosa da escolha, e a dor se encobrirá do trabalho que os homens não aceitam por amor. Jesus nos fala: se me amais, guardais os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque o não vê e absolutamente o não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós.
Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. João, capítulo 14, versículo 15 a 17 e 26. Companheiros, observem as palavras do Mestre. Se me amais, guardais os meus mandamentos. Jesus impôs uma condição. Como demonstrar o nosso amor a Jesus? Cumprindo os 10 mandamentos, ou decálogo, da lei de Deus. O Mestre sintetizou esses mandamentos em amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E acrescentou, aí estão a lei toda e os profetas. É a base de toda justiça. Indica o caminho a seguir para chegarmos a Deus. E essa direção está no modo de viver as nossas ações sempre voltadas para o bem, a verdadeira caridade, evitando conflitos e guerras entre irmãos, substituindo pelo amor ao próximo. Continua o Mestre, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador. Logo, Jesus foi realmente o Consolador da humanidade. Vinha esclarecer aos homens, preparando-lhes o coração para perfeito aproveitamento das riquezas do céu. Jesus costumava se afastar de todos, indo em direção ao Monte das Oliveiras, a fim de conversar com Deus. Pede amparo e submete-se na condição do filho fiel. Nós também fazemos as nossas rogativas, mas só pedimos a realização de coisas materiais. Inclusive, encontramos criaturas que planejam atos pecaminosos e pedem proteção de Deus para que dê tudo certo. Dificilmente elevamos o pensamento ao alto para rogar paciência, tolerância, equilíbrio, saber perdoar a todos que nos rodeiam. Quando Jesus se encontrava entre nós há 2000 anos, ele nos promete outro Consolador. Quando este vier, o Espiritismo, ou a doutrina do Espírito, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, este dará testemunho de mim. Disse Jesus, tenho ainda muito o que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Jesus alerta que teria muito mais coisa a dizer, mas as criaturas da época não estavam em condições espirituais de entender, de receber aquela lição. E nós também, até hoje, não estamos preparados para receber todo o ensinamento. Toda a verdade tem que ser dosada de acordo com a evolução individual. Podemos citar o caso de Saulo de Tarso, que se encontrava na estrada de Damasco, indo à procura de Ananias. Repentinamente, viu diante de si uma luz muito forte que lhe ofuscou a visão. Jesus aparece com a luminosidade de espírito crístico. A natureza não dá saltos. O Mestre afirmava, primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão na espiga. O mundo ainda não se encontrava amadurecido para compreender todas as coisas e relembrar o que o Cristo ha dito. A humanidade se encontrava ainda afastado da lei de Deus, que é a base do entendimento de todas as coisas. Kardec, no Livro dos Espíritos, pergunta 661, questiona a espiritualidade. Onde está escrito a lei de Deus? Responde os amigos espirituais, na consciência. Que resposta profunda, nos dando segurança em todas as direções, e a espiritualidade sintetiza na consciência. Kardec aprofunda a questão, desmembrando-a para melhor esclarecimento. 621A. Uma vez que o homem carrega na sua consciência a lei de Deus, que necessidade haveria de a revelar? Responde os amigos espirituais. Ele a esquecera e menosprezara. Deus quis que ela lhe fosse lembrada.
o Consolador fará lembrar toda a humanidade, esquecer as lições do Mestre. Novamente nos ensinará, visto que fora deturpada, modificada. E na época oportuna surge a doutrina dos Espíritos, ou seja, o Espiritismo, que é o Consolador prometido. Companheiros, a lei divina dorme em alguns ou é desprezado por outros. Por isso, o Criador determinou que fosse escrito na consciência dos homens e revelado em todos os tempos, de acordo com a capacidade e compreensão das criaturas. Geralmente, no nosso dia a dia, para não esquecermos certo compromisso, costumamos fazer bilhetinhos e colocar no lugar bastante visível. E como devemos agir para não esquecer o ensinamento de Jesus? Basta ter bons pensamentos, ler bons livros, fazer caridade, perdoar sempre, amar o outro como a si mesmo, ser grato e humilde diante da vontade soberana do Pai e orar sempre. Com isso estaremos em sintonia com a espiritualidade superior. Kardec nos esclarece que a doutrina do Espírito veio nos esclarecer tudo que Jesus falara por parábola. O Espiritismo chegou para falar claramente a respeito do Pai. A doutrina do Espírito não encerra mistérios nem teorias secretas. Para que tudo possa ser julgado com conhecimento de causa, cada coisa tem que vir a seu tempo para chegar com segurança. Kardec expõe lá na Gênesis. Disse Jesus: bem-aventurados aflitos, pois que serão consolados. É muito difícil passar por sofrimentos e aflições e sentir-se feliz. Mas aquele que já tem o conhecimento de que o sofrimento é a moeda com a qual pagamos as faltas e os erros que, por ignorância, cometemos nas encarnações passadas. O Espiritismo nos mostra o objetivo dos sofrimentos, apontando-nos como crises salutares que nos leva à cura e à expurgação de todas as imperfeições que garante a felicidade nas existências vindouras. Mas não podemos esquecer que toda crise é fonte sublime de espírito renovador, para os que sabem ter esperança. Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido: conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. No livro A Luz Dissipa as Trevas, de Paulo Daltro de Oliveira, encontrei uma história interessante. Um orfanato dirigido por um grupo de missionários foi atingido por bombardeio. Uns morreram e outros sobreviveram, mas com graves ferimentos. Uma menina, no estado gravíssimo, precisava fazer transfusão de sangue com urgência. O menino se apresentou para fazer a doação e a menina ao seu lado, agonizante. A criança estendeu o bracinho e se mantivera quietinho. Alguns minutos após, deixou escapar o soluço que deram lugar ao choro silencioso. Todos não entenderam o porquê das lágrimas. A enfermeira, meiga e dócil, começou a conversar, explicando algumas coisas. O rostinho do menino foi se aliviando, chegando à tranquilidade. Então ele disse: eu pensei que ela ia morrer. Estava achando que teria que dar todo o meu sangue para que ela sobrevivesse. A enfermeira então perguntou: por que então se ofereceu para doar o sangue? Ele, muito feliz e eufórico, disse: ela é minha amiga. Estamos diante do mandamento de Jesus: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos amigos. João, capítulo 15, versículo 12 e 13. Que Jesus nos abençoe.